Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito legal, que é o sujeito e o predicado, denominados termos essenciais da oração. O que é algo essencial? É algo que é importante, que sem eles ou sem ele, nós não poderíamos existir. Por exemplo, a água é essencial para a vida humana. Sem água, o ser humano não existiria. Na oração, pensando assim, pensando na oração, a oração, para que ela exista, precisa de dois elementos, de dois elementos sintáticos, o sujeito e o predicado. Embora, seja algo contraditório, porque existem orações sem sujeito, que não é o caso que vocês vão aprender durante esta aula, as orações sem sujeito. Vamos lá. Professor, o que é um sujeito? Calma, que eu vou esclarecer agora. O sujeito é o termo da oração que denota a pessoa ou a coisa de quem afirmamos ou de quem negamos uma ação, um estado ou uma qualidade. Então, o que é o sujeito? O sujeito nada mais é do que o termo, e esse termo pode ser uma pessoa ou uma coisa, sobre o qual recai a predicação, ou seja, sobre o qual recai o predicado. E é necessário que o verbo concorde com esse sujeito. O sujeito precisa concordar com o verbo, assim como o verbo precisa concordar com o sujeito. Beleza? Quais são os tipos de sujeito? Mas antes de saber os tipos de sujeito, como é que eu identifico o sujeito da minha oração? É muito fácil. Quando você precisar identificar o sujeito da oração, você primeiro encontra o verbo e faz, ou a locução verbal, melhor dizendo, não só o verbo, mas uma locução verbal, que é uma locução verbal, dois verbos, um auxiliar e um verbo auxiliar, com o verbo principal, fazendo função, desempenhando função de apenas um verbo. São dois desempenhando função de um. Então, você encontra o verbo ou a locução verbal e vai verificar com que palavra essa forma verbal, esse verbo, está concordando. Você faz a pergunta ao verbo, quem fez isso ou o que fez isso, e aí você vai encontrar o sujeito. O sujeito ele pode ser de 5 tipos, e hoje, nesta aula, iremos aprender 2 desses tipos de sujeito. Primeiro é o sujeito determinado. Por que determinado? Porque ele está aparente, eu consigo identificar na minha oração. Então, é o sujeito determinado simples. O que é o sujeito determinado simples? O sujeito simples ele é formado por apenas um núcleo, ou seja, vamos ter apenas um termo principal na oração. Vamos ver alguns exemplos. O empregado da casa vendeu seu carro. Quem é o verbo desta oração? Vendeu. E aí você faz a pergunta ao verbo. Quem vendeu o carro? O empregado da casa. Então, quem é o meu sujeito? O meu sujeito é o empregado da casa. O empregado da casa, esse sujeito, ele é composto por 4 palavras. Só que apenas uma delas é o termo principal. Qual é a palavra mais importante? Empregado. Empregado, que é um substantivo, ele é a palavra mais importante do sujeito, ou seja, ele é o núcleo do sujeito. Então, embora tenhamos 4 palavras, temos apenas um núcleo, e o núcleo é a palavra empregado. A mesma coisa acontece em eles estão sempre omitindo a verdade. Qual é o verbo dessa oração? Estão, do verbo estar. Quem está sempre omitindo a verdade? Quem estão, Quem estão? Eles. Eles é o sujeito desta oração. Isso é composto por uma palavra, o sujeito. E então é muito mais fácil de você identificar o núcleo. Quem é o núcleo do sujeito? O próprio pronome eles, porque pronome também pode desempenhar a função, papel de sujeito.
Percebam que, nesses dois exemplos que nós vimos até agora, o sujeito ele está concordando em número com o verbo. Eles, e o verbo está no plural, né? Porque eles é plural, então o verbo também vai estar no plural. Eles estão. A mesma coisa, o empregado da casa vendeu. Agora, se fosse o contrário, se estivesse no plural, ficaria: os empregados da casa venderam, e aí sim o verbo também estaria no plural, para fazer a concordância verbal, né? A concordância do sujeito com o seu verbo, né? Com o seu predicado. A folha caiu. Quem é o sujeito desta oração? O sujeito é a folha. Quem é o predicado? Caiu. Professor, mas o predicado só tem uma palavra e essa palavra é um verbo? Isso mesmo, a gente vai aprender isso já já. Que o predicado pode ser constituído apenas, ou melhor, formado apenas pelo verbo. Neste daqui, nesse exemplo, a folha caiu, a folha é o sujeito da oração. Porque o que caiu? A folha. A folha, né? Esse sujeito é formado por duas palavras, embora, né, uma delas seja mais importante, que é a palavra, que é um substantivo, folha. E ele é o núcleo do sujeito. Então não esquece, sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Beleza? E o sujeito composto, professor? O composto é aquele que é formado por dois ou mais núcleos. Vejamos aqui agora alguns exemplos. Ana Maria e Joaquim terminaram um namoro. Quem terminaram no namoro? Se eu fizer a pergunta ao verbo, que o verbo é terminar. Quem terminaram? Ana Maria e Joaquim. O meu sujeito é justamente Ana Maria e Joaquim. Só que aí eu tenho apenas dois núcleos, embora tenha três palavras, porque o i também é uma palavra, né? O i é uma conjunção aditiva, que também é uma palavra. Mas eu só tenho dois núcleos, ou seja, duas palavras importantes, que é o nome da Ana Maria e o Joaquim. Ou seja, eu tenho um sujeito composto formado por dois núcleos. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Quem é o verbo? Ou qual é o verbo? Estamos, do verbo estar. Quem estamos perdidos mais uma vez? Eu, você e o nosso cão. Esse sujeito é formado por eu, você e o nosso cão. 6 palavras, gente. 6 palavras no sujeito. Porém, eu tenho apenas, né, 3 núcleos. O eu, que é um pronome, faz papel de núcleo do sujeito. Você, que também é um outro pronome. E tenho cão. Nosso é um pronome demonstrativo, mas nosso, ele não nomeia nada. Logo, ele não tem tanta força. Cão tem. Cão é um outro núcleo. Então, eu tenho 3 núcleos dentro desse sujeito. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. O verbo são, que vem do verbo é. O que são meu passatempo preferido, né? Livros e cinema. Eu tenho 2 núcleos, ou seja, se eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito composto. E percebam também que os verbos das orações estão concordando com o sujeito. Todos estão no plural, porque o sujeito ou os sujeitos são compostos. Ok? E o predicado, professor? Nada mais é do que o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. O que é o predicado? É aquilo que se fala sobre o sujeito. Exemplo. Jardineiros diplomados regam flores. Quem é o verbo? Regar. Quem regam flores? Os jardineiros diplomados. Os jardineiros diplomados é o meu sujeito. Ok? E regam flores é o que não é sujeito, logo é predicado. A luz da tua poesia é triste. Quem é o sujeito? A luz da tua poesia. Quem é o núcleo desse sujeito? Embora tenham muitas palavras, o núcleo é luz, a palavra luz, o substantivo luz. Quem é o predicado? É triste. Ok? Compreenderam a diferença de um sujeito e de um predicado, que é um sujeito simples e um sujeito composto? Pronto, agora é com vocês. Façam as atividades e até a próxima aula. Beijos!